Eu me deparo com muitas pessoas que têm escrito para mim e eles dizem que tiveram demônios expulsos deles por um desses ministérios de libertação. E eu tive uma senhora que faz 10 anos agora, ela teve os espíritos demoníacos expulsos dela. Foram por longas 13 horas e eles oraram e falaram com os espíritos para que os espíritos saíssem dela. E ela disse que era como várias centenas de espíritos dentro dela. Os espíritos destruíram esta pessoa completamente. Destruíram-na completamente. Agora, existem dois diferentes tipos de pessoas que exorcizam demônios. Você quer dizer que exorcizar é expulsar os demônios? Sim, tirar os demônios das pessoas. Você tem aqueles nas religiões africanas. E então você tem o cristianismo de hoje, onde as pessoas dizem que se você está com medo acompanhando isto ou com medo acompanhando aquilo, você tem um demônio colocando medo em você. Então, o que iremos fazer por você, nós vamos ter que expulsar o demônio para você. E quando esta pessoa ouve o sermão de uma dessas pessoas, esses pastores, e há realmente pregadores envolvidos nestes ministérios de libertação, sim, definitivamente, isso é que é tão triste. O que acontece é que eles colocam um sermão na igreja, falando sobre o fato de que muitos de vocês estão sem dúvida possuídos de demônios e vocês não sabem. É possível ser possuído por demônio e não saber? Bem, não. Não se você é um cristão. E se você está entregando a vida a Cristo todos os dias, dia após dia, você não deve ter medo de espíritos demoníacos entrarem em sua vida. Agora o que acontece é isto. O orador fala sobre o fato de que ele tem libertado pessoas de espíritos demoníacos que em uma centena de espíritos saíram depois de 10 horas de oração e luta com os espíritos para tirar o demônio de lá. Agora, pelo tempo que ele termina este sermão, muitas pessoas que têm diferentes problemas, por exemplo, um pregador diz, se você tem algum tipo de alergia, um certo tipo de alergia, você está possuído de um demônio. Bem, esta pobre irmã disse, ela acreditou que estava possuída por um demônio. Ela disse agora, e Jesus não pôde me guardar de ser possuída por um demônio. Que tipo de Deus é esse? E isto veio em sua mente, ela pensou sobre isso. Então, na realidade, o que você está dizendo é que estes supostos ministérios de libertação estão lidando diretamente com o ocultismo em expulsar os demônios das pessoas. Eu não duvido, são perigosos? Sim, são perigosos. Em Mateus capítulo 7, o Senhor diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas ou milagres? Então eu lhes direi, eu nunca lhes conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E esta é uma mensagem forte para alguns pastores. Bem, é uma tremenda destruição do cristianismo, o que estes ministros estão fazendo. Eles estão fazendo um grande desserviço para Cristo. Qual é o problema específico com os ministérios de libertação? Tem pessoas que estão envolvidas neste tipo de ministério, onde eles se comunicam com os espíritos. Eles falam com os espíritos, perguntando seus nomes, se eles perderam completamente a Cristo de vista. O sangue da expiação é purificado para nós por eles. Eles pensam que estão fazendo o trabalho de Cristo, e eles estão fazendo o trabalho do diabo, porque eles destroem a fé das pessoas em Cristo. Havia uma senhora que vinha me ligando toda semana, toda sexta à noite, e ela me comentou pessoalmente, ou no domingo ela ligou para mim, por 1 ano e meio, desde que o meu livro sobre a oração veio. Ela teve demônios expulsos dela e tudo aquilo. A fé dessa pessoa é tão baixa que eu me pergunto como ela foi capaz de se manter viva e continuar acreditando em Cristo. Ela me ligou aqui às 11h30 da noite, na véspera do Natal, no último Natal. Eu atendi o telefone. Ela disse, irmão Morneau, eu preciso falar com você. Me desculpe por ligar tão tarde. E ela chorou. E eu disse, senhora, qual é o problema? E ela encontrou capacidade para parar de chorar. E então ela me disse, eu estava lavando os pratos 1 hora atrás. Então a mão de um homem foi e tocou sobre o meu ombro esquerdo.
Eu rapidamente me virei e não havia ninguém ali. Este é o mesmo espírito que vem tentando girar as rodas do meu carro quando eu dirigia na estrada. Ela tinha experimentado também, as rodas se soltaram. Ela foi no mecânico e disse, alguma coisa está errada. O cara disse, sim, eu olhei ali. As coisas estão erradas na sua roda dianteira. Ela apertou o suficiente. Ela entrou no carro. Então, ele apertou as porcas, 5 delas, dirigiu em outras milhas e a mesma coisa acontece, a mesma coisa atrás. Ela parou em outro posto e o cara disse, sim, ele olhou e disse, as porcas estão fora da roda. E esta é a senhora que tinha tido centenas de demônios expulsos dela 10 anos atrás. Sim. Então ela disse, o que eu vou fazer? Eu disse, você vai fazer o que você precisa fazer. Fortalecer-se nos méritos do sangue de Cristo. E então eu tenho que reconstruir uma confiança no poder do Criador. Conversei com ela sobre Colossenses, sobre o poder criador de Cristo, e que nós somos completamente dele, que está acima de todos os principados e poderes. E ele tem criado a todos eles. Assim, em todo caso, que esta senhora, ela me disse, você se importaria se eu te ligasse toda semana? Porque parece que quando eu falo com você, eu começo a ter fé nos méritos do sangue de Cristo, o suficiente para poder me sustentar por uma semana. Então, ela me disse, se eu não te ligar, até a metade da semana eu estou pronta para morrer. Ela é uma pessoa de responsabilidade. E eu não diria em que ela trabalha. Trabalha para o governo federal. E ela está numa alta posição, uma pessoa com alto salário, super bem educada, e uma maravilhosa pessoa, e belo intelecto. Mas essa pessoa diz, eu nunca vou me recuperar desta coisa. Eu disse, sim, você vai se recuperar disto. Não se preocupe. O que você recomendou a ela? Bem, eu acho ser muito prolongado entrar nisso, porque ela teve uma situação tão ruim, você sabe. Mas você tem alguma dessas regras para os principais casos que você trabalha com muito cuidado? Mas algumas delas são naufragados depois de terem ido para os ministérios de libertação. Esta é uma questão importante, porque foi dito a eles por um pregador. Se tivesse sido dito por aquele grosso, o gerente lá do supermercado, que você está possuído por um demônio, porque você também esteve em aflição, ele não teria destruído a sua fé em Cristo. Mas quando um homem diz, eu sou um ministro do Evangelho, levanta-se no púlpito e ele diz, você tem certos temores sobre isso, você está sem dúvida possuído por um demônio. Agora, a primeira questão que atinge a mente é isso. Que tipo de Salvador eu tenho? Que ele não conseguiu me guardar de tornar-me possuído por demônios? O poder da sugestão, nós somos informados, é a maior força da Terra conhecida pelo homem. Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, ele usou o poder da sugestão. Não somente usou exércitos. Ele disse, eu uso os exércitos como último recurso. Eu uso o poder da sugestão, ele disse. Então, quando eles vinham cercar uma cidade, e nós tínhamos oradores que iam falar todas as manhãs e noites para as pessoas que estavam na cidade, dizendo a eles, desistam, você não vai sair dessa vivo. E por debilitar a mente para o fato da possibilidade que não sobreviveriam, então o negativo fala para entrar. E as pessoas diziam, vamos desistir, eles nos vão derrotar de qualquer maneira. E a história nos ensina que ele venceu o mundo, não pela espada, mas pelas palavras que ele falou, ou dessas pessoas que falaram por ele. Então o poder da sugestão é a maior força da Terra conhecida pelo homem, que tem sido estabelecido por, bem, pessoas inteligentes. E quando um ministro do Evangelho se levanta do púlpito e diz para as pessoas que mesmo se você é um cristão, você pode ser possuído por demônios, e sem dúvida você está. Ele destrói a fé nos méritos do sangue de Cristo completamente. Quando essa fé desce até o número 0, você sabe o que acontece? Espíritos demoníacos entram direto nele. Uma avenida para uma alma do homem. Eles voltam para casa e dizem, nós conseguimos. Então, os pregadores dizem, agora, às 7 horas da noite, nós vamos fazer aqui um outro serviço para estes demônios saírem. Esteja preparado para talvez ficar toda a noite com os demônios. Você vê, uma pessoa foi capaz de me ligar e me disse sobre essas coisas. E pessoas lá que tinham, como mães, que tinham filhas, que tinham, você sabe o que eu quero dizer? E os demônios agora as possuíam. É triste dizer, muitos deles estão se matando. E o pregador estava lá, e ele começou a
orar sobre esta pessoa que estava possuída. E conversava com o demônio, e descobria o nome do demônio, e descobria onde, o que o demônio tem feito por séculos, e eles mostram todos os tipos de realmente interessantes insights sobre o sobrenatural. E os espíritos amam isto, os espíritos amam isto, e eles sobem quando eles reconhecem isto. E o que é interessante deles, continuam falando com os pregadores, eu não quero sair. E então outra voz lhe diz, bem, eu estou nesse cristão, e em uma outra personalidade, um outro demônio e tudo aquilo. É todo o jogo dos demônios, é o que você diz? É o jogo dos demônios, sim. E pelo tempo que todos os espíritos saem, a pessoa já está quase morta.